E por favor, abra a sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 3. Marcos 3, dos versículos 31 a 35. Eu acredito que a equipe técnica deve ter recebido lá os versículos. Está tudo certo aí, pessoal? Tudo beleza? Então vamos para frente. Coloca para mim o texto, Marcos 3, 31 a 35, versículo por versículo aí. E a palavra de hoje diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à sua procura. Então, ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Graças nós te damos, Senhor, pela tua linda palavra. Queridos, eu vou contextualizar esta palavra aqui, mostrando para vocês o início desse texto, aqui nos versículos 20, 21 e 22 do mesmo capítulo, capítulo 3, versículo 20. Aqui é a casa de Jesus. Jesus estava em casa. E não só estava em casa, mas ele estava pretendendo fazer uma célula na casa dele. Só que Jesus, para quem não sabe o que é célula, eu sei que a gente tem gente nova aqui hoje. Para quem não sabe o que é célula, célula é uma reunião de compartilhamento da palavra de Deus, de testemunhos do agir de Deus na vida das pessoas, nas casas, nos lares. E Jesus foi o primeiro líder de célula da história. Ele tinha uma célula na casa dele. Ele ganhava as pessoas para ele mesmo. Ele falava do seu plano de salvação, do seu amor, do poder da fé às pessoas. E levava as pessoas para a sua própria casa. A gente está com um pouquinho de eco aqui. Vê se vocês conseguem minimizar isso. Aumenta um pouquinho para mim esse aqui. E abaixa o global. E aí o que aconteceu? Para mim é que melhorou imediatamente. Não sei como é que está saindo aí na frente. Vejam aí. Então Jesus está lá tentando fazer uma célula. Mas o amor, o poder sobrenatural que havia em Jesus por causa da presença do Espírito Santo na vida dele era tão grande que essa célula ficou assim, bem tumultuada. Né? Olha só, né, o que acontece. Jesus estava na sua casa, onde uma célula bem movimentada estava acontecendo. Então vamos ler os versículos 20, 21 e 22. Coloca o 20. O que está escrito lá no versículo 20? Diz assim: Então ele foi para casa, para a sua casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo. Jesus, por causa do amor, da palavra que ele falava às pessoas, da esperança que ele transmitia, da salvação que ele prometia e garantia a todos que estavam com ele, começou a atrair multidões. As pessoas vinham para conhecer Jesus, para ouvir Jesus, para desfrutar dos milagres que ele estava fazendo. E uma célula que devia ser uma reunião íntima virou uma célula de multidão. A multidão afluiu de novo de tal maneira que nem podiam comer, acabaram com a comunhão da célula. Porque acho que ficaram constrangidos, né? Tinha uma comunhão lá preparada para 10, 15 pessoas, chegou 50, 100. Tinha gente do lado de fora da casa. Aí, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, que agora ele estava fazendo milagres, que tinha uma multidão de gente atrás dele, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Imagine só, diz que desceram para lá
a mãe de Jesus e os seus irmãos. Agora raciocine comigo. Esse momento aqui é um momento logo depois que começou o ministério de Jesus. Ele havia acabado de se batizar no Rio Jordão. O Espírito Santo tinha se unido a ele no seu projeto de evangelização da terra há poucos dias. E de repente começa aquele mover todo de amor, de poder na vida de Jesus, da sabedoria extraordinária do Espírito de Deus operando em Jesus, e Jesus falando coisas que as pessoas precisavam, que as pessoas queriam ouvir, e começa as multidões a seguir Jesus, e os irmãos dele ficam atônitos, dá um tilt na cabeça dos irmãos. Os irmãos falam, peraí, o que aconteceu com esse cara? Esse cara, a gente estava brincando com ele agora há pouco de bolinha de gude, a gente ajudava ele lá na marcenaria com o nosso pai, e agora esse cara virou o Messias? Agora as multidões o desejam, agora a gente não consegue nem chegar perto dele mais, porque ele está sempre cercado de gente. Então, isso criou uma repulsa na família dele, a ponto de dizer, ele ficou doido, vamos lá prender ele. Olha só, olha o versículo, vamos repetir aqui o versículo. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Falou assim, vamos botar uma camisa de força nele e levar ele para o sanatório, porque ele ficou doido, está fora de si. Eu não sei quantos aqui viveram essa experiência de, ao terem um encontro com Jesus, ao terem nascido de novo, tiveram esse problema em casa da família falar assim, você ficou doido, você ficou fanático, a família começou a te estranhar, a família começou a te rejeitar, por favor desliga esse louvor, por favor não fala disso para mim. O meu irmão, eu tenho um irmão só de sangue, um dia ele falou assim para mim, para de falar de Jesus para mim, para de falar da sua igreja para mim, porque a gente descobre a vida, a gente descobre o amor, a gente descobre a esperança, o poder da fé, a salvação, a gente fica feliz com o fim da procura, porque a gente procurou a paz, a gente procurou a realização, a satisfação, a alegria, o amor em tantas coisas, em tantos lugares, mas de repente a gente encontra alguém que nos satisfaz completamente, que começa a responder todas as nossas perguntas, todas as nossas questões, e que mais do que tudo, nos dá paz ao coração. Jesus é o príncipe da paz, e quem o recebe no coração, recebe a paz, que excede a todo entendimento. Sua vida pode estar um caos, sua vida pode estar uma guerra, mas dentro de você tem paz, e quando a gente tem paz, a gente descansa nessa paz. Quando a gente tem essa paz, a gente tem essa paz porque tem a certeza que tem alguém cuidando de nós e nos dando a perspectiva de vencermos os problemas, de ultrapassarmos os nossos limites, de termos as nossas guerras vencidas no poder dEle, no poder do nome dEle. Então, essa é uma experiência espiritual que eu profetizo que todos nessa sala vão viver. Todos nesse templo vão conhecer esse amor, vão conhecer essa paz, vão receber esse poder da fé e vão ter respostas aos seus problemas, vão ter a restauração, a restituição e a edificação que Jesus quer produzir na sua vida. Quem recebe isso, dá um aplauso a Ele. Eu profetizo isso sobre você em nome do Senhor Jesus. Assim eu te abençoo, com uma experiência marcante, definitiva com Deus, a ponto de que você creia em Deus sem nenhum tipo de dificuldade, em nome de Jesus. E o que mais acontece? Jesus não desperta só o espanto da sua própria família, dos que estavam perto dele, certamente o amavam, os irmãos de Jesus o amavam, mas eles não estavam conseguindo entender o que espiritualmente tinha acontecido na vida de Jesus. E eu quero apacentar o seu coração e dizer assim, se talvez você já tenha tido um encontro com Jesus e a sua própria família começou a te estranhar, te rejeitar, te criticar, não aceitar o tipo de fé que você abraçou agora, fique tranquilo, porque no fim eles estarão lhe pedindo orações. Eles estarão reconhecendo que você encontrou a saída para tudo e para todos antes deles.
E agora você vai mostrar o caminho para eles. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, é não só restaurar a nossa vida interior, nos dando paz, nos fazendo estarmos equilibrados, centrados, felizes, mas Ele também tem uma promessa, que é crer no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Então hoje as pessoas estão te estranhando, rejeitando, criticando, murmurando contra você. Alguns são até expulsos de casa. Sai daqui com essa tua fé aí, com esse negócio. Agora você ficou louco, você está dando dinheiro para o pastor. Agora você só vai na igreja. Agora você só ama a igreja. Meu irmão ficou com ciúme da igreja. Xingou a igreja. Um dia numa discussão lá, falou palavrão, se referindo à igreja. Essa igreja roubou o meu irmão de mim. Porque eles não têm a capacidade de compreender o quanto estar com Jesus, amar Jesus e desfrutar da presença dele é importante para nós. Um dia minha mãe me cobrou isso, falou: filho, você está louco? Eu passei pela mesma coisa que Jesus. Filho, você está louco? Você ficou fanático, agora você não sai dessa igreja? Eu falei assim: mãe, eu estou indo lá porque lá tem um bálsamo que cura as minhas feridas. Lá eu recebo paz, lá eu sou consolado da dor que eu estou sofrendo. Eu tinha acabado de perder meu casamento, meu primeiro casamento, justamente por não conhecer Jesus, justamente porque a minha vida era uma vida desprotegida. Todos aqueles que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, têm a sua vida espiritual desprotegida. E nessa desproteção podemos perder coisas. Então uma coisa que eu perdi foi a comunhão com a minha família. Minha primeira esposa foi embora, o meu melhor amigo, e eu vi o meu sonho de família sendo destruído. Por que isso tudo aconteceu? Porque eu vivia no pecado, porque eu era uma pessoa que vivia no mundo, com os hábitos do mundo, praticando a infidelidade, sendo um homem adúltero. E quando Jesus entrou na minha vida, eu fui levado ao arrependimento dessas práticas. Eu entendi que eu precisava ser alguém fiel, e eu me arrependi completamente. Eu pedi perdão ao Senhor, eu fui perdoado por Deus, recebendo paz, mas agora começava uma nova vida de reconstrução. E eu quero te dizer, pode ser que o cenário da sua vida seja um cenário de assolação, de destruição, mas você só está aqui porque Jesus quer fazer tudo novo, porque Jesus quer te restaurar e vai fazer isso por completo, no poder do seu Espírito, em nome de Jesus. Você recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Hoje o culto está debaixo de uma unção profética. Eu vim lá do útero profético da nação, Porto Seguro. Não haverá área da sua vida que não será restaurada e reconduzida à originalidade do propósito de Deus. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem recebe, dá um aplauso a Ele e diga amém. Então, a célula explodiu. Os irmãos de Jesus acharam que ele estava louco. E não ficou só por aí. Versículo 22, põe lá. Os escribas, os religiosos da época, que haviam descido de Jerusalém, Jesus estava chamando a atenção de pessoas que vinham de outra cidade. Onde ele estava aqui? Ele estava em Cafarnaum. Essa célula de Jesus aqui era em Cafarnaum. Eles vieram lá de Jerusalém, é longe, para saber que história é essa de um profeta que estava lá fazendo milagres, curando gente, fazendo cego enxergar, paralítico andar. A notícia chegou lá em Jerusalém. E a polícia religiosa da época falou: peraí, que negócio é esse aí que está fora do nosso controle? E aí foram lá. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu. Esse cara está endemoniado. E é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Então havia muita unção, mas também havia uma pressão contrária, porque aquela ação e aquele mover do Espírito na vida de Jesus estava abalando as estruturas espirituais de um povo que até então estava amortecido pela religiosidade. Tem muita gente, queridos, que está vivendo aí fora uma vida em religiões. E eu não sou contra as religiões, porque eu também andei muitas.
E eu sei que as religiões são uma busca a Deus. As pessoas estão em busca de Deus. Mas onde Deus é encontrado? Ele é encontrado onde a palavra de Deus diz que Ele está, a Bíblia. E onde Jesus está? Onde 2 ou mais estão reunidos em nome dEle. Então, onde a palavra de Deus não é pregada, onde o nome de Jesus não é citado, Jesus não está ali. Onde o nome de Jesus não é invocado como Filho de Deus, como aquele que é o mediador entre nós e Deus, não está, não é invocado, não é conhecido, não é pregado, essa é uma religião morta. E quando a gente, atraído por Jesus, a gente percebe isso, a gente vê que lá tem o quê? Lá tem engano, lá tem obrigações, lá tem, muitas vezes, pessoas se aproveitando de nós, porque começam a surgir os gurus, começam a surgir aqueles que se colocam como, sendo homens, se colocam como intermediários entre nós e Deus. Mas quando a gente conhece Jesus, nós entramos num relacionamento verdadeiro com o Deus vivo e todo-poderoso. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o caminho para o Pai. E quando a nossa fé é depositada só em Jesus, às vezes ela está difusa, depositada em muitos deuses, em muitos iluminados, em muitos líderes de religiões, mas a gente coloca a nossa fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi enviado a este mundo como homem, aquele que morreu numa cruz por nós, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, e aquele que ao terceiro dia após a sua morte ressuscitou. Nessa hora a vida nos alcança, nessa hora a verdade ilumina o nosso entendimento, nessa hora nós somos reconciliados com Deus, e aí a nossa vida já não mais está sob o governo da nossa alma limitada. Agora tem um Espírito Santo nos ensinando um novo estilo de vida. E isso é suficiente para mudar tudo. Mudam os nossos pensamentos, muda a nossa forma de ver o mundo. Mas essa mudança não deve ser assustadora para nós. Essa mudança deve ser desejável, porque é uma mudança para melhor. Jesus não só fará a sua vida melhor, Jesus fará você ser uma pessoa melhor. Jesus não nos faz melhores do que os outros. Jesus nos faz melhores do que nós éramos antes. Eu, enquanto pessoa, eu tinha lá minhas qualidades, meus valores que minha família, que foi uma família, graças a Deus, muito boa, me transmitiu. Mas o pecado já tinha se enraizado na minha vida. E eu fazia muitas coisas erradas, ruins. Uma delas era trabalhar que nem um louco, desesperadamente, de manhã, de tarde e de noite, como se isso fosse me trazer segurança financeira, riqueza, prosperidade. E eu fazia isso não por querer ficar rico, mas sim por medo. Mas eu não tinha tempo para Deus. Eu não estava nem aí com igreja, fé, nada disso. E o que aconteceu? Exatamente essa ausência de Deus na minha vida me desprotegeu. E as coisas mais valiosas que eu tinha se perderam. A minha família, meu casamento se desfez por uma traição. Tudo que eu tinha construído foi embora, porque a pessoa com quem minha esposa se envolveu, essa esposa não é a esposa que está aqui hoje não, tá? Essa esposa é a ex-esposa. Ela se envolveu com meu melhor amigo, com meu sócio, e eu perdi a esposa, o amigo, o sócio, os anos todos de investimento na metalúrgica que a gente tinha, na empresa que a gente tinha, que estava começando a ir bem, que poderia ter um futuro bom, se Deus estivesse presente na nossa vida. Mas eu não conhecia Deus, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não tinha valores de Deus como amor, fidelidade, valores espirituais, eu só pensava em trabalhar, em construir um patrimônio. Eu não vivia o presente, eu só vivia escravizado com a ideia de que eu precisava me garantir para o futuro. E eu vivi tanto no futuro que eu esqueci do presente. Eu vivi tanto no futuro que eu esqueci da minha própria casa, do meu relacionamento com a minha esposa, de acompanhar minha filha nas coisas importantes. E com isso meu lar se desfez. Mas eu louvo a Deus porque Deus
permitiu toda aquela destruição, porque foi de fato uma destruição, porque ele tinha um propósito maior na minha vida. E esse propósito era fazer eu ser a pessoa que eu sou hoje. Alguém que conhece Jesus, alguém que ama Jesus. Alguém que é usado por Jesus no seu fruto, nos seus dons, no seu poder, para abençoar outras pessoas, para restaurar outras famílias. É assim que Jesus faz conosco. Eu não sei qual é a área da sua dor, eu não sei qual é a área debilitada, abalada na sua vida, mas essa área vai ser a área onde Jesus vai ser glorificado através do seu testemunho de vitória. Deus pega a pessoa doente, que chega na igreja doente, e depois de curá-la, dá para ela um dom de cura. Deus pega o cara falido, endividado, com a vida financeira endividada, arrebentada, transforma ele num homem próspero. Deus pega aquele que teve o seu casamento destruído, o seu sonho de família roubado, e faz dele um restaurador de vidas e de famílias. Foi o que Jesus fez comigo. E isso é uma coisa que nem todos compreendem, esse processo do nosso encontro com Deus. Às vezes a nossa família nos rejeita, nos repudia, às vezes pessoas passam a nos odiar. Esses fariseus aqui falaram assim: esse cara está endemoniado, esse cara aí está sendo usado pelo Satanás. Mas na verdade Jesus estava sendo usado pelo Espírito de Deus, que tinha vindo para mudar a vida de todos aqueles que crescem. Então a célula de Jesus estava bem tumultuada, né? Mas não parou por aí, porque ainda houve mais um episódio. Quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, tinha tanta gente na célula de Jesus, a casa estava lotada, tinha gente em pé nas paredes, tinha gente na porta, tinha gente do lado de fora da casa, tinha gente espiando pela janelinha, tinha gente dando a volta na casa. A família chegou um pouco depois do horário de começar da célula, perdeu a comunhão e ficou do lado de fora, de tanta gente que tinha na célula. Eu profetizo que a sua célula vai estar debaixo dessa unção. Eu profetizo sobre as células da igreja El Shaddai uma unção de multidão. Não que as células serão desvirtuadas no seu propósito, mas muitas vidas novas afluirão para as nossas células nos próximos dias. Quem recebe? Eu declaro isso em nome de Jesus. Não era um esforço de Jesus, não era um sistema de consolidação tão bem estruturado por Jesus, mas sim um mover de Deus sobre a vida de Jesus, um agir do Espírito Santo, produzindo um avivamento. E é isso que eu profetizo sobre você, líder da igreja El Shaddai: avivamento na tua vida espiritual, avivamento e transformação na sua família, testemunho de paz, de unidade, de conversões na sua família, testemunhos de prosperidade material na tua família, prosperidade espiritual na sua família, a ponto dos seus familiares quererem ser parte da igreja, quererem estar junto de você na obra de Deus, e a realização de muitos sonhos que serão nos seus lábios um testemunho poderoso, fora a unção que vai te capacitar na palavra, que vai te usar em milagres. Quero profetizar aqui sinais, prodígios, maravilhas e milagres acontecendo nas células, libertações, curas. Jesus está com pressa, não vai dar para esperar 4 meses até chegar no encontro com Deus. Algumas células aí vão ter alguns endemoniados, igual esses fariseus aqui, igual esses igual esses escribas aqui, né? Achando que Jesus estava com o demônio, mas quem estava com o demônio eram eles, né? E chegam ali os irmãos de Jesus. Quantos irmãos Jesus tinha? Jesus tinha irmãos? Tinha 4 irmãos, homens biológicos, filhos de José com Maria, e 2 ou 3 irmãs. Isso está descrito em Marcos 6, 3 a 5. Não precisa pôr no telão não, é só um detalhe. Porque muita gente pergunta: mas como é que era a família de Jesus? Jesus tinha irmãos? Tinha 4 irmãos homens, que não nasceram do Espírito Santo como ele, mas que nasceram do enlace do matrimônio entre José e Maria. E a família chega ali e não pode entrar na célula, por isso pediram que fosse chamá-lo. Peraí, meu menino está lá dentro. Maria sabia mais ou menos o que se passava com Jesus, mas queria poder chegar perto do filho.
os irmãos estavam meio irados, assim, do tipo, tira esse cara daí que ele está louco, nós vamos prender ele e levar ele para o sanatório, né? Então coloca para mim aí o versículo 32. Diz assim: muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, não estão conseguindo entrar, e eles estão à tua procura. Nos pediram para chamar o Senhor. Mas Jesus nessa hora dá uma resposta aqui surpreendente. Jesus dá uma resposta que, sem a ajuda do Espírito, a gente fica intrigado. E parece que ele é uma pessoa fria, que se dedicou tanto ao chamado dele, ao ministério dele, que esqueceu da mãe, esqueceu os irmãos. Ele pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Como assim? Jesus não reconhece mais a mãe? Jesus não ama a mãe dele? Jesus não respeita a mãe dele por sair na porta da cela e falar: gente, abre um corredor aí para minha mãe passar? Gente, por favor, deixa os meus irmãos, minha família tem prioridade aqui. Não, Jesus pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Como se ele tivesse tomado uma pedrada na cabeça e ficasse com amnésia. Eu não sei quem eles são. Foi isso que Jesus fez? Esqueceu da família dele, desprezou a família dele, deixou de amar ou de honrar a sua mãe, a sua família? Não, não absolutamente. Jesus estava, na verdade, expressando o seu amor por todos os que creem. Jesus estava, na verdade, dizendo àqueles discípulos que estavam com ele ali, todos, os de dentro da casa e os de fora da casa: eu amo vocês tanto quanto a minha própria família. E a gente precisa entender isso, que a igreja é uma família, e entender isso no seu sentido literal, onde eu entendo que o autor e consumador dessa fé e desse amor é Jesus. Então você está aqui por amar a Jesus, mas por amar Jesus e por ser amado por Jesus, você também recebe de presente uma família onde existe verdadeiro amor. Jesus estava dizendo aos discípulos: eu amo vocês tanto quanto a minha própria família. Vocês são a minha família. Quando ele faz essa pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele não está dizendo: eu não sei quem eles são, eu não conheço eles. Não, Jesus é o amor. Jesus em carne aqui na terra, ele era o amor personificado, o amor encarnado. Então é lógico que ele não estava desprezando ninguém, mas ele fez disso uma frase de impacto, para chamar a atenção das pessoas, para confundir aqueles que não identificam o amor, que não sabem o que é o amor, e dizer: eu vim trazer valores diferentes, onde eu quero que todos os que creem em mim saibam que os que me amam são tão importantes para mim quanto a minha própria família de sangue. E eu digo para vocês que nesse momento onde eu estava abandonado, traído pelo meu melhor amigo, pela minha esposa, deixado, sozinho, solitário, me sentindo culpado pelos meus erros, me sentindo fracassado em todos os meus sonhos, projetos, conquistas. Perdi a família, perdi os amigos, porque quando eu conheci Jesus, muitos amigos, muitos muito amigos sumiram, foram embora, mas na verdade isso era uma diferença espiritual que agora passou a existir entre nós. Eu estava na luz e eles continuavam nas trevas. Por mais que eu tentasse falar da luz para eles, alguns diziam, na minha própria família, no ciclo de relacionamento: não, por favor, não fala desse Jesus para mim. Não, por favor, não fica falando da igreja, não. Mas a gente fica tão apaixonado que a gente quer falar de Jesus para o mundo inteiro, porque a gente sabe que esse mundo só terá cura, e só terá paz, e só terá solução através de Jesus. A gente descobre algo muito bom, que a gente quer que o mundo inteiro saiba. Então a gente sai desesperado, tentando avisar as pessoas: eu encontrei o amor, eu encontrei a paz, eu encontrei a alegria, eu encontrei o poder de Deus que está me transformando e que vai transformar você também. Mas às vezes não é a hora daquela pessoa. Então não se irrite com a sua família, seja paciente. Não diga a ninguém, não diga para os seus familiares: você está endemoniado. Não queira tirar das pessoas os hábitos religiosos que elas têm, dizendo: mãe, essa Aparecida aí é um demônio. Ela não vai entender.
não queira tirar das pessoas a fé que elas já têm, ofereça para elas a fé que elas não têm, que é a fé em Jesus Cristo, a qual vai libertá-las de toda fé equivocada, de toda crença enganada e enganosa. Amém? Então, Jesus está dizendo isso, essa declaração maravilhosa. E quando ele faz isso, Jesus está também definindo a natureza da igreja, que na visão divina não é uma instituição política. Olha, eu quero te falar um negócio, dentro assim da minha experiência em quase 30 anos como pastor. Já andei bastante por aí, eu já convivi com algumas realidades de igreja aí. Você não tem ideia da politicagem que é. Onde alguns que se dizem pastores, manda matar o outro pastor, porque ele quer ser o presidente do ministério, ele quer ocupar o cargo do superintendente, do não sei do que. Você é um bem-aventurado nessa igreja. Eu sou suspeito para falar, mas o Espírito Santo vai te confirmar isso, porque aqui não tem isso. Graças a Deus aqui não tem disputa, não tem competição de quem é o maior, de quem é o menor. Nós todos aqui somos adoradores de Jesus, estamos aqui para servir você, para levar você essa experiência de também conhecê-lo como Ele é, que é Criador, Salvador e Senhor de tudo e de todos. Isso é o que importa. Você quer dar um aplauso ao Senhor? Então a hierarquia não é o mais importante, embora ela exista, embora ela seja bíblica. Existem apóstolos, existem pastores, existem líderes, existem os discípulos, existem os novos convertidos. E isso na verdade tem uma realidade funcional por trás disso, que é os maiores servir os menores, os maiores darem suporte aos menores e ajudarem os menores a crescerem. Mas ela não é uma instituição política, ela não é uma instituição com fins lucrativos. Isso está escrito no estatuto. E é isso que faz a igreja não ser reconhecida nem por entidades financeiras. O mercado financeiro não quer nem conversa com a igreja. Por quê? Porque está escrito no estatuto: instituição sem fins lucrativos. Então não empreste dinheiro para a igreja, porque está escrito lá no papel que eles são sem fins lucrativos, eles podem não ter dinheiro para te pagar. Pastor às vezes paga um preço de não ter um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa. Por quê? Porque a igreja é sem fins lucrativos. É verdade. Isso faz parte da nossa renúncia, onde a gente sabe que a nossa identidade, a nossa situação social, a nossa provisão vem de Deus e tão somente de Deus, porque nós decidimos confiar nele. E eu quero te dizer que eu, como um pastor bem sucedido, não sinto falta de nada. Não tenho problema nenhum a despeito dessas renúncias. Então, a igreja não é uma instituição política, não é uma instituição social apenas. Nós não estamos aqui num clube de crentes, associação dos crentes da Moca. Não, aqui é uma família. Aqui tem um pai espiritual, tem uma mãe espiritual, tem irmãos mais velhos, não é? Tem pessoas que estão com a mão estendida para você. E às vezes a gente tem até dificuldade de entender isso. Por quê? Porque o nosso histórico de família ele é traumático. Vou falar disso aqui agora já nos próximos minutos. A igreja, então, ela é a família de Jesus na terra. Quem é minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a praticam. São todos aqueles que estão dispostos em seus corações a cumprirem na terra a vontade de Deus. Amém? Então essa é a família de Jesus na terra. E eu pergunto para você, o que mais se espera encontrar no seio de uma família? Quem pode me responder essa pergunta? Faz de conta que nós estamos na célula agora e essa é a pergunta da célula. O que você acha que é o principal ingrediente de uma família? O quê? O amor. O amor entre o marido e a esposa e o marido, os pais amando seus filhos, os filhos amando seus pais. Esse é o vínculo da família. E essa nada mais é do que a expressão da criação de Deus. Porque Deus, quando criou a família, a criou por amor ao homem. Porque a família é o lugar onde todas as nossas necessidades emocionais, sociais, físicas são satisfeitas e são também
motivo de preparo para um encontro com o nosso futuro. Uma criança, fruto de uma família desestruturada, ela poderá ter muitas dores, dificuldades no futuro, mas uma família que cria os seus filhos na fé, no amor, na presença de Deus, como foi o testemunho do Eduardo Kist aqui, vai ter um filho lá na frente que será feliz, que será equilibrado, que será sensato, que será reconhecido na sociedade, que será honrado e colocado por Deus em lugares de destaque. Eu quero te dizer, os teus filhos não vão viver as dores e problemas que você viveu. Não vão passar pelas dificuldades e traumas que você sofreu. Isto se você entender a importância de trazê-los para conhecerem Jesus. Se esforce para que os seus filhos estejam na igreja. Para isso tem ministério infantil, para isso tem ministério de adolescentes, para isso tem ministério de jovens, todo sábado. Porque como a igreja é uma família, precisa ter lugar para todos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os pais, para as mães, rede de família, rede de casais, rede de homens, rede de mulheres, para quê? Para que nós possamos não só aprender, nos relacionarmos com Jesus, mas sermos uma família segundo a visão do coração de Deus. Quem deseja isso para si? Jesus te chamou aqui, porque Ele tem o plano de abençoar a sua família. Se hoje você não é feliz, eu te garanto que daqui a algum tempo você dará esse testemunho. Eu não era feliz, eu não era completo, eu cheguei na igreja sozinho, mas hoje eu tenho a bênção de ter uma família. Eu não podia ter filhos e hoje eu tenho filhos. Os meus filhos eram magoados comigo, feridos, a nossa família era dividida, mas hoje nós somos uma família que se ama e onde há unidade. Quem pode dizer amém para essa profecia feita em nome de Jesus? Dá um aplauso ao Senhor. O que se espera de uma família então? Que ela tenha amor. A igreja de Jesus, que é a família de Jesus na terra, é um lugar onde se encontra o amor verdadeiro. No mundo tem o quê? Competição, puxação de tapete, falsidade, hipocrisia de pessoas que batem nas suas costas, mas querem tomar o seu lugar. Amigo que entra na casa disfarçado de melhor amigo, mas fica com a sua mulher, leva tudo embora. Mulher, a empresa, tudo. Eu vivi isso no mundo. Por quê? Porque a Bíblia não mente. E ela diz a verdade sobre todas as coisas. Ela diz, o mundo jaz no maligno. O diabo age no mundo. Jesus age na igreja. E se você não tiver a proteção de Jesus lá no mundo, o inimigo encontra espaço na nossa vida para nos roubar, para nos destruir. A Bíblia diz que ele só sabe fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar uma vida completa, uma vida abundante. Esta então é a nossa missão na terra como igreja: compartilharmos o amor de Deus com as pessoas, acolhendo-as, orientando-as, ajudando-as a conhecer Jesus de forma espiritual. Coloca para mim João 13:35. Olha como nós precisamos entender qual é o propósito de Jesus conosco aqui. Sabe qual é o propósito dele? Fazer existir verdadeiramente no nosso espírito o amor dele por ele mesmo e pelos irmãos. Nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos. Nisto conhecerão todos que vocês são a minha igreja, se existir amor entre vocês. Uma igreja pode ter tudo de lindo, aquele telão, aquelas luzes, aquela banda maravilhosa com músicos espetaculares, contratados, pagos, muito bem, hábeis. Mas se não tiver amor ali, é só uma associação, é só um projeto institucional, às vezes comercial. Então, se relacione intimamente com Jesus, porque Ele vai te levar aos lugares onde você que procura a verdade, encontre a verdade do amor dEle. Amém? Se você for sábio, você vai dizer assim: Senhor, me dê um pastor, Senhor, me dê uma pastora que me ame de verdade, que me ame com o teu amor. Você não vai cair na mão de um mercenário, você não vai cair na mão de um pastor enganador, de um pastor que é uma coisa na igreja, é outra coisa lá na rua, lá fora. Porque quem nos guia toda a verdade é o Espírito Santo. Quem nos honra
nas necessidades verdadeiras, íntimas do nosso coração, é o Senhor. E Ele quer que nós estejamos acolhidos, aconchegados e restaurados no seio dessa família, onde existe o amor dEle, porque Ele sabe que você já sofreu muito lá no mundo. Lá no mundo você já apanhou muito, lá no mundo você já sofreu muito, mas quando você adentrou a presença de Deus, abriu o seu coração e recebeu Jesus, encerrou-se o tempo das dores, das perdas, dos erros, das trombadas, e começou o tempo dos ganhos na tua vida. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor. Mas qual é o nosso dever? Buscarmos a Deus para que Ele batize o nosso coração em amor. Porque se existir amor entre nós, se nós formos de fato uma família que se ama, que se acolhe, que se cuida, que se preocupa uns com os outros, que não compete, mas ajuda, socorre, serve, o que vai acontecer? Uma multidão lá fora vai falar assim: eu quero viver isso também. Eles são de Deus mesmo. Eles são verdadeiros em Deus. Eles têm uma fé que transforma mesmo. Eu quero isso para a minha vida. Amém? Às vezes as pessoas não conseguem entender o conceito de família por conta dos seus traumas, pelas feridas da sua alma. Para alguns, a família representa dor, decepção, frustração. Feridas que são frutos de pais que morreram ou pais que foram ausentes. A pessoa chega, não sabe nem o que é paternidade, porque não teve pai, o pai o abandonou. Uma vez um rapaz num encontro disse assim: apóstolo, eu não sei o que é isso, pai e mãe, porque eu fui achado numa lata de lixo. Eu escutei isso. Isso não é uma ilustração que eu estou fazendo, isso não é uma coisa ilusória. Isso aí é uma realidade da vida, da história de uma pessoa, que num encontro com Deus chegou chorando no fim da libertação e falou assim: o senhor falou de paternidade, eu não sei o que é paternidade. Me acharam na lata do lixo. Pais que se separaram. A separação, o divórcio, não é fruto da vontade de Deus. Se alguém está sendo tentado aqui e o diabo está soprando assim no seu ouvido: se divorcie, se separe, para viver essa vida de cão é melhor separar. Não é. Quem já separou sabe que o divórcio não é solução para nada. A solução é Jesus entrar na sua vida e ser o mediador do seu relacionamento, para restaurar o seu casamento, para fazer você ser feliz ao lado dessa pessoa que você ama. Porque os casais verdadeiramente se amam, mas quando o pecado vai ganhando espaço, o diabo vai trabalhando para destruir a família. Chega uma hora que o inimigo consegue fazer marido e mulher se odiar e dizer assim: vou comprar uma passagem para ela para o Alasca, só de ida. E ela fala: não quero nem ver esse homem na minha frente. Mas na verdade aquelas pessoas casaram se amando, só que o amor foi ficando soterrado. Pais que se separam, filhos que se rebelam contra os pais. Eu quero dizer que se você tem um filho que te fere, te desonra, que te despreza, Jesus vai fazer desse filho, dessa filha, um filho, uma filha apaixonada por você. Porque ela será antes disso apaixonada por Jesus. Quem recebe aí? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Ele é Deus para trazer os filhos pródigos de volta. Fica em paz. Ame seu filho, ore pelo seu filho, que no tempo certo ele virá. Casamentos desfeitos, traições. Passei por isso, contei isso. Pais que não foram boas referências. Pai era alcoólatra. Pai era bandido. Pai era ladrão. Pai era um pai violento, um pai agressivo, duro, que nunca brincou com você, que nunca te pegou no colo. Filhos que foram abandonados. Às vezes a gente chega na presença de Deus se sentindo um filho abandonado. Mas sabe o que a gente encontra na igreja? Pessoas que querem nos carregar nos braços. Pessoas que Jesus converte em verdadeiros pais e mães para nós, quando nós nos sentimos filhos abandonados e solitários. Só que a gente precisa se render diante de Jesus, com humildade, de reconhecer a nossa carência, e humildade suficiente para nos entregarmos a esse amor e a esse cuidado. Porque às vezes a gente está igual aqueles reels, aqueles vídeos de cachorrinho que estão na rua, tudo sarnento, tudo abandonado, com fome, com aquela costelinha aparecendo, e uma pessoa chega perto para tentar
ajudar, pegar, levar para casa, levar para o veterinário, para o banho, para a comida. E o cachorro mostra os dentes, por quê? Porque tem medo, porque está traumatizado. Eu quero dizer, Jesus quer curar os seus traumas. Jesus quer sarar todas as suas feridas. Ele quer ser a sua proteção e a sua provisão. Ele quer que você fique abrigado, acolhido, amado no seio da sua família. Seja bem-vindo pelo convite do próprio Senhor Jesus, a família de Deus, a família da fé. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Aproveite, agarre essa fé, agarre esse convite. Não existe outro convite com esse poder de te salvar e de te transformar. Você está no melhor lugar, que não foi nem você que escolheu, foi Jesus que escolheu para você. E eu não estou falando de mim, nem estou falando da Igreja El Shaddai, eu estou falando de estar na presença de Deus, de viver a palavra de Deus, porque no final, alguém pergunta lá, mas quem pode viver isso? Jesus responde, todos aqueles que decidirem ouvir essa palavra e praticá-la. Então o Espírito Santo nos ensina a sermos perdoadores, a sermos amorosos, a sermos fiéis, a sermos crentes. E nessa fé nós vencemos o mundo. Nessa fé nós vemos a nossa vida sendo restaurada e transformada num instrumento para salvar e transformar também muita gente que você ama. Amém? Para que você tenha essa experiência de forma rápida, forte, poderosa. Se você se identificou com essa palavra, abra o seu coração nessa manhã para receber Jesus como o Senhor da sua vida. Para conhecer a Deus como um Pai, mas não um Pai que vai te abandonar, nem que vai te frustrar, nem que vai te ferir, mas um Pai que vai te perdoar, que vai te amar e que vai te curar. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós conhecemos a Deus. E conhecemos um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus que não se importa em como estamos, naquilo que fizemos de errado. Por que isso? Porque Ele é alguém consciente do seu poder para nos fazer pessoas melhores. Quando Ele nos dá o seu Espírito Santo, nós nos arrependemos dos erros que cometemos. E nós somos ensinados pelo Espírito Santo a vivermos de uma forma diferente. Então, se você quiser isso nessa manhã, feche seus olhos agora comigo. E faça comigo essa oração. Eu vou te ajudar. Mas você, na verdade, está falando nessa hora com Jesus. Essa oração é uma oração direcionada a Deus. Diga assim, Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo sacrifício da cruz, onde o Senhor entregou o seu Filho Jesus, para ali ser o preço por todos os meus pecados. Hoje eu reconheço, diante de Ti, que como qualquer ser humano, eu cometo pecados, eu tenho falhas e defeitos, mas eu creio no Teu perdão, o qual é fruto do Teu amor por mim. E hoje eu recebo esse amor no meu espírito, confessando que a partir de hoje, o meu coração está aberto para Ti, Senhor Jesus. Entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida e faça de mim um filho, como o Senhor deseja que eu seja, em nome de Jesus. Que eu possa não só Te amar, como o Senhor merece ser amado, mas que eu possa ser transformado e abençoado no seio da Tua família, a igreja, em nome de Jesus. Faz de mim, Senhor, alguém abençoado, mas faz de mim alguém também que possa abençoar a todos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Me ajude por causa do tempo. Fique de pé aí no lugar onde você está. Você fez essa oração
querendo o perdão de Deus, querendo Jesus governando a sua vida, querendo viver essa vida movida pelo Espírito Santo, você fez essa oração querendo a salvação que Jesus está te entregando hoje. Fica de pé no seu lugar, não tenha vergonha dele, porque ele não tem vergonha de você. Ele é livre para te receber do jeito que você está. Estou vendo pessoas aqui desse lado. Vou convidar vocês para rapidamente sair do lugar onde vocês estão e virem aqui na frente. Vem aqui. Pode vir. Eu sei que tem gente que não levantou, mas fez a oração. E eu declaro para essas pessoas, pode vir aqui, não tenha vergonha. Olha que lindo, ó. Esse corajoso aqui é o primeiro que vem, ó. Por isso que Jesus falou, que a fé de vocês seja igual a de uma criança. Pura, crédula, confiando em Deus, né? Toca aqui, ó. Você é top, cara. Te amo, viu? Você me ama também? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Família da fé. Que tem amor de verdade. Vou fazer uma oração por vocês, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por esses homens. Existe uma fala, Senhor, nesses dias, de que o Senhor estaria restaurando homens. E eu quero te agradecer por esses homens que vieram buscar a tua face, a tua graça, o teu perdão, por eles e pela sua própria casa. E quero pedir que de fato eles recebam o teu toque de vida. E desde o seu espírito, meu Deus, eles se transformem em homens santos, livres, libertos do pecado, transformados pela sua graça e pela sua glória, de forma que o teu Espírito Santo esteja neles, ensinando-os a se relacionarem com o Senhor, levando-os a um arrependimento sincero e completo diante de ti, para que o pecado não possa mais destruir nem a eles, nem aos seus sonhos. E a partir de hoje, eles não estejam mais debaixo de maldições, debaixo de históricos, de traumas e de insucessos, mas eles estejam sob a tua bênção, para viverem uma vida santa e reta na tua presença, com conquistas, alegrias e vitórias no poder que há no nome de Jesus. Eu peço que não só santificação, mas restauração, restituição e novidade de Deus aconteça na vida deles, para que eles saibam e entendam que só o Senhor é Deus e que agora eles encontraram a fonte de toda a vida e de todo o amor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O que aconteceu hoje aqui, ó? Para vocês que estão vindo aqui hoje pela primeira vez, homens e mulheres. Falei dos homens porque tem mais homens, mas isso vale para as mulheres também. Deus perdoou todos os pecados de vocês. Deus reabriu o canal espiritual de comunicação entre vocês e Deus. Então vocês vão poder falar com Deus, pedir coisas a Deus em nome de Jesus. E quando vocês pedirem qualquer coisa em nome de Jesus, virá a resposta. E quando vier a resposta, você vai falar, peraí, esse negócio funciona. Deus me conhece mesmo. Deus está me ouvindo porque eu pedi uma coisa específica e aquilo aconteceu. E o que traz essa realização é o poder que há no nome de Jesus. Porque todas as vezes que você aqui na terra fizer uma oração em nome de Jesus, o Pai que está lá no céu, Ele quer respaldar o nome de Jesus. Ele quer reconhecer essa assinatura do cheque, essa senha colocada lá que é o nome de Jesus. Epa, peraí. Jesus é meu filho, então eu vou responder essa oração. E aí não vai ter mais engano. E aí você não vai ficar pedindo mais para ídolos, estátuas ou pessoas erradas. Você vai estar pedindo direto para Deus, em nome de Jesus. E as coisas vão acontecer. E essa fé é que transforma a nossa vida. Essa fé é que nos leva às respostas que a gente precisava, às conquistas que a gente sonha. Amém? Então, primeira coisa, perdão dos pecados. Não se culpe por mais nada, esqueça o passado. Deus te perdoou de tudo que estava de errado até o dia de hoje. Daqui para frente é uma nova vida, com o perdão de Deus, em paz com Deus, fazendo os pedidos em nome de Jesus, adorando a Deus, falando com Deus e ouvindo a voz de Deus também. Porque um conselho que eu dou para vocês, comecem a ler a Bíblia. Até hoje vocês não entendiam a Bíblia, mas a partir de hoje o Espírito Santo vai revelar a palavra de Deus para vocês. Vocês vão começar a entender que a Bíblia tem resposta diária, alimento diário, instrução para as decisões diárias. E a terceira e última coisa, que quem aceita Jesus de fato sai da condição de criatura e passa a ser filho de Deus. Por quê? Porque renasce do Espírito. Deus é Espírito, e quem nasce de novo, quem aceita Jesus, se torna agora filho de Deus, porque nasceu espiritualmente. Então, começou para vocês agora uma nova vida espiritual,
numa família onde tem amor. Quer começar a experimentar esse amor aí? Dá um girozinho assim, olha ali atrás, ó. Vamos dar um aplauso a Jesus por essas vidas. Uhul! 12 horas na capital federal. Não cumprimos o cronograma, mas vidas foram salvas, o reino foi edificado. E o amor de Deus paira como uma nuvem sobre você, te abrigando no seio da família da fé. Diga: obrigado, Jesus, por ter me escolhido para estar abrigado no seio da tua família de amor. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os santos, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Se você achou que a palavra foi ungida, eu garanto para você que não foi o tênis branco. Amanhã teremos reunião de gerações. E eu quero que todos os líderes de célula, que são pais e mães de multidão, venham aqui buscar instrução, treinamento e a unção. Espero vocês amanhã, líderes de célula, com o coração cheio de fé. Multiplicação de células amanhã, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos firmes.